Juízes, capítulo 6. O texto que eu queria ler aqui, o Espírito Livre aqui, escutar. Ele é um texto extenso. Ele é praticamente o capítulo 6 todo, do capítulo 7. Então eu vou ler e vou, ao mesmo tempo, fazendo entender. Eu sei que esse texto é um texto muito conhecido de todos. Deixa eu fazer só uma introdução. Eu dei a essa mensagem o seguinte tema: na contramão da percepção humana. Nós, seres humanos, temos a capacidade de percebermos as coisas, e a partir dessa percepção nós visualizamos, nós criamos, nós montamos, nós pré-julgamos, enfim, a gente tem essa capacidade que não é ruim quando a gente sabe usar. Porém, às vezes nessa nossa dimensão humana a gente esquece que Deus funciona de forma diferente. E aí a gente começa a querer encaixotar Deus. A gente começa a construir um Deus que é do tamanho da nossa capacidade de visualizar determinadas situações. Há uma tendência natural disso acontecer. E como é que isso muda? Eu costumo dizer que isso tem algumas formas, para que a gente alcance essas mudanças. Primeira, a nossa concepção de Deus. O Deus que nós concebemos, ou a forma que nós construímos o nosso Deus, tem muito a ver com a forma que nós entendemos a Ele no primeiro amor. Então eu não sei quando você chegou à igreja, ou quando você entregou a sua vida a Jesus, qual foi a sua realidade. Há pessoas que tiveram experiências tremendas, milagrosas com Deus, e a partir daí elas foram inseridas no contexto eclesiológico, no contexto da igreja, e elas têm sim uma percepção diferenciada acerca de reino, acerca de Deus, da ação de Deus e da forma em que Deus trabalha. E quando a gente constrói essa forma, às vezes dentro daquele contexto que nós vivemos com Deus, muitas vezes a gente se perde, fica muito aquém daquilo que é Deus. Imagine que quando a gente ora, como oramos agora pela irmã Samara, pedindo que Deus, dizendo que Ele é o médico dos médicos, toque sobre a vida dela pelo seu espírito, sopre daquele quarto, um sopro de cura. Enquanto aqui estamos, nós intercedemos por ela que está lá. Isso só tem sentido, isso para nós só passa a ser verdade a partir de uma experiência de fé. Porque senão, queridos, percebam que isso é transcendental. Isso vai além da nossa capacidade humana de entender. Por mais que eu queira ou você entender essa dimensão transcendental de Deus, nós não vamos entender. E a Bíblia diz que isso só pode acontecer a partir da minha experiência de fé. E o que é fé? Senão a certeza, a plena convicção daquilo que nós não conseguimos ver, mas temos a feliz percepção de que é real. Deus está nesse lugar. E olha como é sério. A Bíblia diz que quando 2 ou 3 se reúnem em nome do Senhor, Ele está presente. E aí eu quero lhe mostrar como essa dimensão que eu estou falando é séria. Deus está aqui. Jesus está aqui. O seu Espírito está aqui. E eu costumo sempre dizer o seguinte: aonde Deus está, algo pode acontecer. Algo de bom pode acontecer. Algo transformador pode acontecer. Um milagre pode acontecer. Creia nisso. Você crê que amém? Amém. Então, queridos, a primeira coisa que nós precisamos é a nossa experiência pessoal com Deus. E deixa eu falar para você: experiência pessoal não tem a ver com a religião que você está. Ontem eu fui pregar lá em Araruna.
190 e tantos quilômetros daqui. Fui e voltei. Quando terminou o culto foi em praça pública. E eu comecei a mensagem dizendo assim: não viemos aqui, não armamos esse palco no meio da rua, não botamos esse som, se dá um bom som, não fizemos tudo isso para falar em religião. Nós não vivemos religião, não devemos viver religião, não precisamos viver religião. Nós precisamos viver Jesus, em Jesus, por Jesus, para Jesus. E quando nós entendemos isso, a nossa perspectiva de fé muda. Porque tem a ver com experiências com Deus. Todo cristão precisa ter uma experiência com Deus, porque contra fato não há argumento. E por mais que queiram argumentar a você, não vão conseguir, porque é fato na sua vida. Você sabe o que já aconteceu na sua vida, o que Jesus já fez, o que Deus já fez, o Espírito Santo já fez. E isso não tem a ver com a religião, tem a ver com a sua experiência com Deus. Por isso eu sempre digo assim: eu queria poder dizer, qualquer um aqui agora, eu posso chamar e dizer: conta aqui a sua experiência com Jesus. E você sai do seu lugar com alegria, em plena convicção, chegar aqui e dizer: vou contar a minha história. Um dia eu era assim, 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 e Jesus me alcançou. Ou um dia eu tive isso, 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 Jesus me curou. Um dia eu fiz isso, 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 Jesus veio. Você precisa, eu preciso, nós precisamos contar a história de quem é Jesus em nossa vida. Às vezes a gente acha Deus tão distante, porque a gente vem de uma cultura de Deus distante. A gente vem de uma cultura onde Deus está pregado na cruz. E é por isso que nós, cristãos evangélicos, usamos sim a cruz sem Cristo, porque para nós Ele ressuscitou. Mas a gente vem de uma cultura, é normal, a gente nasceu nessa cultura, a gente cresceu nessa cultura. E às vezes a gente visualiza um Deus muito distante, sentado no trono, todo de branco, com a barba branca até aqui, representado às vezes por Papai Noel, enfim, tantas outras coisas que trazem como representatividade, representação daquilo que está nos céus. O mais que a Bíblia diz: não quero que seja assim. Mas às vezes essa distância nos faz não perceber que Deus está presente, que Deus está perto e que Deus está aqui. E sabe o que é mais lindo? É que Ele contempla cada um individualmente. Deus não olha só na coletividade, Ele ama a Walter individualmente. Ele está aqui pelo seu Espírito para a Walter individualmente, assim como está para a Bárbara, assim como está para Sérgio, assim como está para o Coronel Américo, assim como está para Hugo, para qualquer um. Ele está individualmente para mim. E é isso que eu preciso perceber. E quando eu percebo isso, eu percebo que essa distância pode ser encurtada a partir da minha fé. As promessas podem chegar a mim a partir da minha fé, a partir da ação direta com Deus, sem passar por ninguém, só Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. A história de Gideão é muito interessante, porque quando Deus alcança a casa de Gideão, Ele tem um motivo, e esse motivo é: o povo de Israel há 7 anos vivia sem rei, mas era um povo que conhecia Deus. Só que há uma tendência natural de quanto mais distante de Deus a gente está, nós procurarmos outros deuses. Quando nós tiramos Deus do altar, há uma tendência normal de colocar algo ou alguém. E não era diferente com o povo de Israel. O povo tirava Deus do altar e colocava outros deuses. E quando colocava outros deuses, a mão de Deus era retirada deles. Eu costumo dizer que Deus não colocava a mão sobre eles, ao contrário, Deus tirava a mão. E ai de nós quando Deus tira a mão da nossa vida. E olha o que diz o texto: o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, e por isso deixou que o povo de Midian, os midianitas, os dominasse durante 7 anos.
os israelitas se escondiam dos midianitas nas cavernas e em outros lugares seguros na montanha, porque os midianitas eram mais fortes do que eles. Todas as vezes que os israelitas semeavam, os midianitas vinham com amalequitas e outros povos do deserto e os atacavam, acampavam na terra e destruíam todas as suas colheitas até o sul, perto de Gaza. Não deixavam nada para os israelitas viverem, nem ao menos uma ovelha ou vaca ou jumento. Chegavam com o seu gado e suas barracas e eram tão numerosos como gafanhotos. Eles e os seus camelos eram tantos que nem dava para contar. Vinham para destruir a terra e o povo de Israel não podia ir com eles. Então os israelitas pediam socorro a Deus. Mas perceba que o texto começa dizendo que o povo de Israel pecou contra Deus. E aí, gente, a gente começa a entender uma coisa muito simples. Porque o Evangelho é simples. Ouvir o pastor Piligrão é muito lindo, porque ele prega João 3,16. O Evangelho não tem segredo. O Evangelho é algo muito simples. O povo pecou, Deus tirou a mão. Você pecou, Deus tirou a mão. Eu pequei, Deus tirou a mão. E aqui dizia que o povo não tinha nem o que comer. Sabe por que o povo de Israel ia para o deserto? Depois leia. Porque eles precisavam de esconder a comida, para que os midianitas, amalequitas e outros povos não tirassem essa comida deles, e eles pudessem ter comida pelo menos para se sustentar, não os animais, mas pelo menos para eles, ao ponto do que, mais uma vez, eles clamarem a Deus. Mas há uma tendência natural, é nossa, é do ser humano, é da origem pecaminosa. Nós saímos da presença de Deus e quando algo aperta, quando as dificuldades vêm, a gente corre para o colo de Deus. Mas se eu sei que o colo de Deus é o melhor lugar, por que não me permaneço lá? Porque eu só posso correr para Deus quando estou distante, quando eu não posso estar com Deus na plenitude, cada vez mais crescendo nele, na sua presença, crescendo nele, na sua vontade, crescendo nele, na sua palavra. Será que eu preciso todas as vezes sair da presença de Deus quando parece que está tudo bem? Há uma necessidade do ser humano correr? Eu costumo dizer que o ateu, ele não crê em Deus. Eu costumo dizer o seguinte: é muito interessante você se dizer ateu porque não crê em Deus. Olha, se para você Deus não existe, você precisa ser ateu. Porque o que é o ateu? É aquele que é contrário a Deus. Se ele é contrário a alguma coisa. Ele não pode ser contrário só à existência. Então, comigo, ele tem que ser contrário a Deus. Mas como é ser contrário a Deus se ele não crê que existe Deus? Então o próprio ateu se contradiz. Eu não sei dizer eu sou ateu, quer dizer, eu não creio no que não existe. Como é isso? Ou existe um pilar aqui, ou não existe. Então eu não creio que o pilar existe. Como? Então, é muito interessante, porque a prova de Deus tem a ver com a nossa relação diária com Ele. Então é uma discussão que é muito complicada. Você entra por um caminho que não tem como não provar a não existência, a não ser a partir de uma explosão, a partir de um macaco, a partir de quê? Não. Esse povo precisava perceber que Deus era o Senhor. Nesses 7 anos vinha e voltava, construía altares, destruía altares, construía altares, destruía altares. O que acontece? Mais adiante Deus encontra Gideão. E aqui na casa de Joás, quando ele encontra Gideão, ele diz assim no verso 11: então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofrá. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, e escondido para que os midianitas não encontrassem.
Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: você é corajoso, e o Senhor está com você. Amém? Veja o que diz o texto. O anjo apareceu a Gideão, que estava malhando trigo escondido. Escondido por quê? Porque eles estavam preparando a comida para esconder no deserto, para que os midianitas não o tomassem, o roubassem. Então esse era o quadro existente. Então olha o que acontece. O anjo de Deus chega a ele já dizendo assim: tu és corajoso. Por quê? Porque se ele fosse pego escondendo a comida, ele seria morto. Ele seria morto. E o anjo chega dizendo: tu és corajoso, e mediante a tua coragem Deus tem um propósito na tua vida. É interessante, queridos, porque o texto diz assim: Gideão respondeu: se o Senhor Deus está conosco, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aqueles antepassados? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram, que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Lembra que aqui era um cativeiro. Então os pais contavam que Deus tinha libertado eles do cativeiro, tinha tirado eles da prisão do Egito, de uma vida que ninguém queria como escravo. Os pais contavam, e nessa hora que o anjo chega e diz: eu vim da parte de Deus, tu és corajoso e contigo Deus tem algo, ele diz assim: Deus, e cadê Deus? Cadê Deus? Se nós estamos passando o que estamos passando, e por que nós estamos passando o que estamos passando? Se nossos pais contaram que foram libertos do cativeiro, que saíram da terra da escravidão do Egito, que receberam de Deus uma nova terra, foi isso que Gideão disse. Aí ele diz: onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados contaram que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem estou mandando que você vá. E Gideão respondeu: Senhor, como eu posso libertar Israel? Minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Foi o que eu falei aqui da percepção de quem nós somos, e principalmente pelo olhar de Deus. Eu falei uma coisa para você. Uma vez eu estava num lugar dentro da igreja, a irmã ligou, falou assim: pastor Kerr. Não, que pastor está falando? Aí eu falei: o pastor Kerr. É da primeira igreja? Eu falei: é. Pastor, tem como o senhor vir aqui no Cristo, perto do Almedão? Eu falei: minha irmã, eu estava saindo, não tem mais nenhum pastor na igreja. Quando eu vi o telefone tocar, eu atendi. Mas qual é o problema? É que tem uma moça aqui endemoniada. Eu falei: e? Ela disse: e que está mordendo gente, correndo no meio da rua, e eu preciso que um pastor venha aqui. Eu falei: deixa eu fazer uma pergunta. A irmã já conheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Já. Para que você precisa de um pastor? Ela disse: vai expulsar o demônio dessa menina. Eu disse: por que você não vai lá expulso? Ela disse: não, pastor, mas entenda, é um demônio sobre uma menina, tem que ter um pastor aqui. Eu falei: não, tem que ter um servo de Deus, porque a Bíblia diz que o que há em mim é o mesmo que há em você, é o Espírito Santo. A Bíblia diz que quem dá o dom é Deus. Dá e diga, Ele faz o que lhe apraz. Vá em nome do soberano, daquele que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Vá e diga: eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Minha irmã, eu não me furto em estar aí, mas eu quero que a irmã entenda que você é, como eu, embaixadora de Cristo, aonde a planta do seu pé pisa torna santo, e de mim você não há diferença. O Deus que me usa pode me usar. E ela dizia: amém, pastor, amém, pastor. E no fundo ela começou a achar: pastor, mas não tenho coragem. E tu sabe que essas coisas acontecem às vezes, não tenho coragem? É não ter autoridade. Não é coragem. Na verdade, a autoridade
autoridade de expulsar. Com medo que o diabo diga: está querendo me expulsar? Tu vive comigo, rapaz? Todo dia tu está comigo? Tu está na igreja só por dar, mas na verdade tu está do meu lado. E eu estou dizendo isso porque é fato. Eu já ouvi e já vi. O diabo dizer: cala a boca, você não tem autoridade para falar comigo. Cuidado. E eu peguei o carro e fui lá. Quando eu cheguei, encontrei uma cena muito interessante. A menina dentro de uma rede, uma garagem de uma casa, uma multidão na porta. Vai, vem! Não! Era o medo da menina, porque ela saía correndo no meio da rua, batendo o povo. Quando eu entro, chego lá, para o carro que eu desço, eu digo: pastor, sou eu. Pastor está ali dentro da garagem. Mas cuidado, os caras estão mordendo. Eu digo: tá bom, tem cuidado. Eu vi um carro na mulher lá dentro. Quando eu chego no portão de lá, ela disse: sai daqui! Vem fazer o que aqui? Eu disse, diferente de muitas pessoas que dão até o microfone para o diabo falar, eu não dou muita conversa. Eu disse: eu vim te expulsar, Satanás, porque esse corpo não te pertence. Sai em nome de Jesus! E aquela moça caiu liberta. Não fui eu. É o Espírito que há sobre nós, que nos dá autoridade e poder para isso. Com o nome de Jesus e com a autoridade que Ele nos dá. Creia nisso. Agora, queridos, a grande questão aqui, como Gideão, nos sentimos muito aquém. Quando Deus chamou o homem, olha a obra que Ele chamou para Gideão fazer. Gideão, tu és corajoso, levanta, porque tu vais libertar o povo de Israel. Eu sou o menor da menor família, da mais pobre. Eu sou aquém. Deus disse: não, eu estarei contigo, eu vou contigo, eu prepararei e eu te darei a vitória, porque eu sou Deus. Eu sou Deus, crê nisso. Se Deus te chamou, não tenha medo, vá, e Ele vai fazer a grande obra. Você crê nisso? Ele disse, verso 14 para frente: então o Senhor Deus ordenou Gideão: vá com toda a tua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem estarei contigo, e eu te digo: vá. Gideão respondeu: Senhor, como eu posso libertar? Se sou o menor, se sou o mais pobre? Mas o Senhor disse: você pode fazer isso, porque eu te ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Deixa eu perguntar um negócio. Você tem uma luta essa semana? Deus vai com você. Amém. Você crê nisso? Amém. Diga: eu creio. E o Senhor vai diante de mim. Vai diante de você. Crê nisso. Eu não saio para a batalha achando que eu vou vencer a batalha. Eu saio para a batalha achando que o Deus que eu sirvo está comigo e vai nos dar a vitória. Foi isso que Davi disse. Ele está vindo com espadas, escudos. Eu vou com o Senhor e vou trazer a cabeça dele. E foi e trouxe. Creia nisso, meu irmão? Se tu és Gideão respondeu: se tu estás contente comigo, então dá-me uma prova que és tu mesmo que estás falando, e por favor, não vais embora até que eu traga a oferta. E ali, claro, que ele preparou aquele caldo para jogar na pedra. Eu ficarei aqui até que você voltar, disse Deus. Então Gideão entrou, cozinhou o cabrito e fez pão sem fermento, com mais ou menos 10 quilos de farinha, pôs a comida numa cesta e pôs o caldo numa panela, levou tudo e entregou ao anjo do Senhor que estava debaixo do carvalho. Então o anjo ordenou: ponha a carne e o pão nesta pedra e derrama o caldo em cima. Gideão fez o que ele mandou, e em seguida o anjo estendeu o bastão que tinha na mão e tocou com a sua ponta a carne e o pão. Então saiu fogo da pedra e queimou a carne e o pão. Ali era Deus recebendo a oferta. Amém, igreja? Deus recebendo a oferta. Ai de mim, Senhor, meu Deus, eu vi o anjo do Senhor face a face, disse ele. Mas o Senhor respondeu: não fique com medo, tudo está bem.
você não morrerá. Gideão construiu ali um altar para Deus. O Senhor chamou de o Senhor é paz. E até hoje o altar está em Ofra. Primeira coisa, construa o altar para Deus. Sabe qual é o problema, queridos? É que nós estamos dia a dia construindo altares para tudo e todos, mas não construímos o altar para Deus. Esse é o primeiro passo, é entender o nosso ponto de adoração, o nosso princípio de vida. Deus tem que ser essa prioridade em tudo. E ele, mais à frente, ele diz assim: e até hoje o altar do Senhor, naquela noite o Senhor disse a Gideão, preste atenção nisso aqui, ele não construiu um altar, sim ou não? Sim ou não, igreja? E ele disse: leva o touro que pertence a seu pai. Preste atenção. Outro touro de 7 anos e derrube o altar dos deuses Baal, que é do seu pai, e também o poste ídolo que está ao seu lado. Neste lugar alto e seguro, faça para o Senhor, seu Deus, um altar de pedra bem arrumado, e depois pegue o segundo touro e a madeira do poste ídolo arrancado e queime tudo no altar como sacrifício a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui é o primeiro passo fundamental. Não basta construir o altar, precisamos destruir os altares existentes. Perceba que Deus estava chamando Gideão para uma vitória, mas para essa vitória Deus disse a ele: você precisa de algumas orientações, de alguns caminhos. O primeiro caminho é você se perceber meu servo, aquele que é capaz a partir de mim mesmo. Deus disse o quê? Eu estarei contigo, não é pela tua força, você é incapaz, mas eu vou te orientar a cada passo. Eu vou diante de você, eu vou fazer com que você vença a batalha, eu vou fazer com que você lute contra os midianitas, 135 mil pessoas, homens pelo menos de guerra, e você vai lutar como se fosse um. Não é isso que diz a palavra, sim ou não? Mas aí Deus disse: eu preciso que você se perceba meu, e se percebendo meu, construa o altar. Mas para que você construa esse altar, você precisa limpar o lugar. Derrube os postes ídolos, derrube os altares existentes. Meus irmãos, quais são os nossos altares? E é simples de entender: tudo aquilo que nos tira da presença de Deus, tudo aquilo que nos tira do foco de Deus, tudo aquilo que nos tira da prioridade de Deus, do reino, tudo isso são altares construídos no lugar de Deus. O que é impressionante em toda essa história, e para não me alongar muito no escrito, a história conta que Gideão, depois de ter feito tudo isso, derrubou os altares. A partir daí, ele construiu o altar de Deus naquele lugar. As pessoas, claro, a partir daqueles que adoravam aqueles deuses, iam construir os altares para Baal e outros deuses. Tentaram matar, ele fugiu daquele lugar, procuraram o seu pai, e o pai disse assim: bom, se vocês creem que Baal é um Deus, deixem que Baal tome conta do altar dele, deixem que Baal faça justiça. E claro que nunca fez, porque não tinha como fazer, até porque nosso Deus é um Deus de poder. Quantos creem nisso? E aí o que acontece? Deus chama Gideão para essa batalha, e Deus diz a ele assim: são 135 mil homens que te esperam lá no alojamento, e eu quero que você vá e você guerreie com eles. O que é que Gideão faz? O que eu faço, você faz. Começa a se estruturar humanamente, e ele consegue juntar 32 mil homens. Ele diz assim: olha, fácil não é não, porque 32 mil para essa quantidade, para 135 mil, eu estou bem aquém da realidade do que eu preciso.
Imagina o que é 35 mil, 32 mil, batalhar com 135 mil. Então ele disse: está complicado o negócio, mas Deus está dizendo que vai comigo. Aí Deus disse assim: olha o que é que Deus disse. Deus diz a ele assim: Gideão, tem gente demais. Você não precisa de tanta gente para guerrear. Diminui. Você vai fazer uma reunião e vai dizer o seguinte: quem está com medo, caia fora. E sabe o que acontece? É que desses 10 mil só permaneceram com ele. 22 mil foram embora. 22 mil correram da batalha. Aí Gideão disse: bom, agora que a coisa ficou feia, porque se eu tinha 32 para 135 mil, agora eu só tenho 10 mil. Era 13.500 para cada um homem. Agora deixa eu falar um negócio para você. Essa é a minha conta. Essa é a sua conta. A minha calculadora só pode fazer essa conta. A sua calculadora só pode fazer essa conta. A conta de Deus é diferente. Deus disse assim: os 135 eu vou transformar em um. Os 135 mil eu vou transformar em um. Essa é a conta de Deus. Porque a minha dimensão não é a dimensão de Deus. O meu dia não é o de Deus. A minha ação não é a de Deus. Nada. Deus vai muito além da minha pequenez, da minha finitude. Mas esse é o Deus que nós cremos, o Deus que vai além, o Deus que transcende a nossa capacidade de calcular. Porque o cálculo aqui é um cálculo de fé. Aí Deus disse: está duvidando? Você vai fazer o seguinte: você vai levar todos para tomar água. Depois siga o texto. Aqueles que tomarem água como um cachorro, lá eles ficam. Aqueles que trouxerem água na mão como guerreiros, porque na medida que eles se baixaram e tomaram água como um cachorro, eles abriram a possibilidade do inimigo matar. Deus disse: eu preciso desse homem. Aqueles que trouxeram a água na mão para a boca e vigiaram, esses são os que vão com você. Qual é o resultado, meus irmãos? 300 homens. Aí ele diz assim: Deus, 300 homens são 135 mil lá do outro lado. E ele diz: Gideão, você vai continuar calculando assim? Moço, vai continuar calculando assim? Giselda, vai continuar calculando assim? Caio, vai continuar calculando assim? Até quando nós vamos entrar na matemática de Deus? Até quando nós vamos nos afastar de uma realidade que precisa ser a nossa, a realidade da vida, da fé? Pastor, está aqui meu dízimo, quando eu tirei ficou X, eu estou achando que esse X não dá para pagar a conta. Você não conhece a Deus. A matemática de Deus é diferente. Deus diz assim, abra lá em Malaquias 3,10: faz prova de mim, sede fiéis, traz, entrega, confia e vê se eu não vou abrir janelas do céu, e eu vou derramar a bênção suficiente para encher os teus celeiros. Faz prova de mim. Sabe o que Deus está me chamando? A dizer assim, ó, essa é a minha matemática. Para você é assim: 10, eu tiro um, fico com 9, e Deus diz assim: você não fica com nada, você não tira nada, você tira, você acha que tirou, você está plantando. E quem planta um grãozinho colhe um pé cheio de frutos. Com Deus é assim, meu irmão. Você planta um grão de fé e Deus te dá um pé de fé, para a glória do nome dele. E diz que Gideão foi com esses 300, dividiu em 3 bandos, e Deus deu todos os passos, todas as orientações. Sabe o que me impressiona? Quando Noé foi construir a arca,
tinha que ser. Todos os passos que o povo de Deus deu foi orientado por Deus no deserto. Tudo que Deus manda você fazer, você não está só, abandonado. Deus está com você, mesmo que Ele diga, passe pelo deserto, mas eu estarei contigo. Gideão disse, eu sou incapaz, eu sou muito aquém, e Deus disse, não pense assim, porque você não deve olhar para a sua incapacidade, você deve olhar para a capacidade que eu lhe torno. Paulo disse, eu me torno vitorioso, vencedor, não por mim mesmo, mas por aquele que está em mim. Sou mais que vitorioso em Cristo Jesus. Você crê nisso, sim ou não? E aí, olha a estratégia de Deus, porque Deus é Deus estrategista. A gente está estudando as cartas de Paulo e a gente tem visto a estratégia de Paulo de alcançar o povo. É algo que você fica impressionado com a forma que ele usa, com a estratégia que ele usa de alcançar os corações, de alcançar as vidas, de fortificar a igreja, de construir essa igreja. E aí Deus diz, ele divide o povo em 3 grupos de 100. Cada um pega um cântaro, cada um pega uma corneta, e na hora H você vai dizer, o Deus Todo-Poderoso nos mandou agora a guerra. E sabe qual foi a guerra? Tocar e quebrar os campos. O que acontece? Parece ilógico, mas como eles ficaram nas extremidades, e isso vinha de todos os lados, entre os amalequitas e midianitas, houve um desespero no meio da noite. As costas eram arrodeadas no acampamento, e entre eles se mataram. Deus é Deus que faz. Você crê nisso? Pastor, mas essa historinha é muita historinha. Essa historinha é a revelação do poder de Deus. Deus não pegou um homem de uma família maravilhosa, da linhagem real. Deus não pegou um homem com capacidades ao ponto de se orgulhar das suas capacidades. Deus quis pegar aquele que era aparentemente muito aquém daquilo que se precisava. Ele disse, eu quero você. Ele disse, mas Deus, quem sou eu para que o Senhor me use? Ele disse, você é o que eu quero. É com sua vida que eu quero mostrar quem eu sou. Eu sou Deus, e o povo que está escravo vai ser liberto por você. Eu não quero outra linhagem, eu não quero família rica, eu não quero aqueles que se sentem a bala que matou Joleno, não a uma Coca-Cola no deserto, de jeito nenhum. Eu quero você Almeida, eu quero você Patrícia, eu quero você Adilma, eu quero você, porque você me ouve, porque você vai, porque você faz, e porque você é você, eu vou dar a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é a percepção espiritual de Deus. Enquanto o mundo nos chama a entender Deus na percepção humana, na dimensão da caixa que nós embalamos, Ele nos chama a entendê-lo como um grande Deus, que vai além da nossa capacidade de entender, de perceber, porque Ele é Deus. Eu não sei que tamanho é o seu Deus, mas eu quero te dizer essa noite, finalizando, que Ele é capaz de te dar a vitória. Por mais que os seus cálculos estejam muito aquém daquilo que você precisa. Deus, eu tenho do outro lado 35 mil homens, para onde eu vou com 300? Deus, eu tenho do outro lado 35 mil reais para pagar, onde é que eu vou com 300? Deus, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos para dar de comida a tanta gente, onde é que eu vou? E Deus diz, para de calcular, joga essa máquina fora. Eu sou Deus, eu vou diante de você, eu vou te dar a vitória.
Eu preciso sim que você me entenda como Deus. Derruba os postes ídolos, que você derruba os seus altares, que você comece a construir novos altares, que você se volte para mim. E ele disse: Deus, eu quero uma prova que é tu. E aí ele bota uma lã no capim em cima da sua casa, da porta, e ele diz assim: Deus, só para provar que tu és Deus, faz com que chove e a lã não molhe. E Deus fez com que chovesse e a lã não molhou. E no outro dia ele diz: mas Deus, eu estou impressionado porque eu só estou aquém. Eu queria outra prova, Deus, eu vou botar a lã de novo, faça com que chove e só molhe a lã. Aí Deus não pôde fazer. Que nada! Deus faz, porque Ele é Deus, e choveu só na lã, e não molhou o chão, porque Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda-se Deus, porque Ele é comigo, Ele faz. Basta que eu creia, basta que você creia, basta que a gente viva Ele, viva esse evangelho, viva essa palavra. Não basta estar na igreja, gente. Não basta estar na igreja, não basta ter Bíblia. Eu tenho 30 Bíblias, não quer dizer nada. Nós precisamos viver uma vida de fé. Desafiar aos olhos da fé. Eu quero te chamar hoje para um desafio. Não se sinta mais o menor da tua casa. Não se sinta mais tão aqui, como o mundo às vezes diz que você é. Quero te chamar de se sentir grande hoje, a receber de Deus uma missão chamada vitória. Vitória. Sai do seu lugar, vem aqui e diga: eu quero ir com os 300 que eu tenho para a vitória contra o 135 mil, porque eu não vou só. Deus está comigo, Deus vai comigo, e Deus vai me dar a vitória para a glória do seu nome. Creia nisso, creia nisso. Deus vai dar a vitória. Pode vir mais à frente, pode vir mais à frente. Oh Senhor, aleluia, Senhor. Eu creio, Deus. Tenho vivido experiências lindas contigo, Senhor. Lindas dia a dia. Tem sido um Deus tão bondoso, tão presente. E por tantas vezes eu me senti tão pequeno, tão aquém. Até no início dessa obra eu dizia: Senhor, será que é mesmo? E tu dizia: filho meu, eu estou contigo. E cada dia eu vejo, cada dia eu prego, cada dia eu testemunho da tua presença, da tua fidelidade, da tua graça, da tua amizade, do teu amor, da tua bondade, do teu poder, da tua misericórdia. E hoje, Deus, me une a meus irmãos e irmãs, usando a história do teu filho, do teu servo Gideão. Ó Deus, que naquele momento se parecia tanto com muitos de nós, se achava como um de nós, mas que hoje nos dá a grande visão de um Deus que faz, a partir do poder do Senhor, a partir da força do Senhor, a partir do mando do Senhor. Oh Deus, que coisa linda! E assim o Senhor libertou aquele povo, assim o Senhor deu a vitória àquele povo, assim o Senhor fez com que ele entendesse que não foi pela força humana, foi pela força do Senhor. O Senhor não diminuiu aquele grupo à toa, o Senhor não diminuiu aquele grupo porque tu não dás, Senhor, a ninguém a tua glória. A glória é tua, e tu precisa mostrar que nós precisamos de ti, e com ti, Senhor, somos mais que vitoriosos. O Senhor não diminuiu a toa, e a tua palavra diz isso, o texto da Bíblia diz isso,
Senhor manifeste glória e poder sobre nós.